não se desespere. O Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 29. Deus te abençoe. Há esperança para você. Há uma saída para você. O Senhor Jesus quer aliviar o seu fardo, quer te dar uma nova vida, quer te abençoar nesta terra. Ouça agora uma mensagem para o teu coração. Para acessar as mensagens, acesse facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins, centralccb.com.br e cânticosccb.com.br. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Deus seja louvado. Hoje é dia 25 de julho de 2015. Deus pôs ao meu coração uma palavra no livro de Salmos, capítulo 17. É a oração de Davi. Salmo 17. Oração de Davi. Diz assim a palavra de Deus: Ouve, Senhor, a justiça, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina do teu olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando, na sua gordura se encerram, com a boca falam soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos, e fixam os seus olhos em nós, para nos derrubarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa, e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-no, derruba-o, livra a minha alma do ímpio pela tua espada, dos homens com a tua mão, Senhor dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos, e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, satisfar-me-ei da tua semelhança quando acordar. Amém, Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, esta é a tua palavra, Senhor. Ó Deus, fale conosco por esta palavra, supra as nossas necessidades por amor do teu nome. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, santo e poderoso é o Senhor. Ó Deus, fale aos corações que vão ouvir a tua palavra, que seja o teu Espírito Santo a nos ensinar por esta oração de Davi, teu servo, há mais de 3.000 anos atrás. Ó grande Deus, santo é o teu nome, Senhor. Muitas almas vão ouvir a tua palavra, Senhor. Enquanto vão ouvir, meu Pai, ó Deus, estende a tua mão para operar nestas vidas, para curar as feridas da alma, do coração, para curar as feridas, Pai, que tem feito sofrer estas pessoas.
Senhor, liberta dos vícios. Seja com estas vidas, Pai. Ó Deus, o Senhor diz que tem pensamentos de paz e não de mal, que o Senhor não tem prazer na morte do pecador, do ímpio, mas o Senhor quer que todos se arrependam. Ó Deus, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. As tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, novas são a cada manhã, Senhor. Grande é o Senhor, que fez nós, meu Pai, do pó da terra, e aqui nós estamos com a cabeça descoberta na tua presença, curvados diante de ti. Um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Ó Santo Deus, vê a aflição destas pessoas, Pai. Vê a dor dos teus filhos, ó Pai. Ó Deus, vem com a tua providência. Há milhares e milhares de anjos nos céus, que são enviados a favor daqueles que te servem. Ó Deus, envia os teus anjos para socorrer estas vidas, Pai, para operar, Senhor Deus forte e poderoso. Envia os teus anjos, ó Pai, ó Deus, nestas casas, Senhor, onde está a tribulação, onde estão as forças das trevas agindo, ó Senhor Deus. É no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que os teus anjos se submetem, ó grande Deus. É a sua ordem dada, Senhor, que eles obedecem a tua palavra, ó grande Deus. Então, Senhor, dá ordem aos teus anjos, Pai, para livrar estas pessoas, para operar, Senhor, nas suas vidas. Enquanto isso, Senhor, o teu Espírito Santo é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor Deus forte e poderoso, vem com a tua mão poderosa sobre estas vidas, ó Pai, e cobre com a tua sombra onipotente, ó grande e poderoso Deus. Faz descansar estas almas, Senhor, faz sossegar estas almas pela tua misericórdia, pela tua grandeza, Senhor Jesus, que repreendeu aquela tempestade onde estavam os teus discípulos. Grande e poderoso Senhor, receba esta oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Grande é o Senhor. Esta oração Davi fez para que Deus protegesse ele contra os seus inimigos. Davi foi um herói de guerra, mas ele dizia numa passagem: tenho posto o Senhor continuamente à minha frente. É por isso que eu nunca vacilarei. Davi lutava na guerra com a sua espada, quebrava um arco de cobre, mas a força vinha de Deus. Antes de Davi ser rei, ele já tinha matado um leão e um urso, porque Deus já era com ele. Ele já era ungido por Deus. Cuidava das ovelhas do seu pai Jessé, mas já estava na presença do Senhor. E quando ele foi levar o lanche, quando ele foi lá a mando de seu pai, onde estavam os seus irmãos na guerra, ele só tinha 5 pedras na sua bolsa, na sua funda. E ele se doeu quando os filisteus, Golias, afrontava o exército do Deus vivo. E ele diz: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército, para afrontar o exército do Deus vivo? E Davi se recusou a usar a farda, usar a armadura, porque ele já tinha a armadura de Deus. Ele já tinha o cinturão da verdade. Ele já tinha a espada do Espírito, o capacete da salvação. Já estava calçado os seus pés com a preparação do Evangelho da paz. Ele já estava cingido dos pés à cabeça, revestido pelo Espírito Santo de Deus. E ele foi para a guerra enfrentar o gigante Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. E as 5 pedras, a pedra que ele acertou em Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, o Espírito Santo derrubou o gigante Golias.
não foram as pedras, mas foi o próprio Deus, através da ação de Davi. Esta pedra que derruba gigantes, uma delas é a oração. E esta oração Davi fez no Salmo 17. A oração de Davi. E ele diz: ouve, Senhor, a justiça. Atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Davi se vestia, cingia-se da verdade. Ele diz que a sua oração não era feita com lábios enganosos, mas era de dentro do seu coração, em verdade. Davi estava vestido do cinturão da verdade. O cinturão é que segura a armadura. Vai acima do umbigo. Esse cinturão, ele segura toda a armadura. O cinturão da verdade. Quando andamos de acordo com a verdade, nosso coração vai falar a verdade pelos nossos lábios. A oração não vai ser uma repetição, mas vai ser uma sinceridade com Deus. Aquilo que você está dizendo no teu coração é real, é verdadeiro, porque você anda com Deus. E a oração de Davi era sincera. As suas palavras que saíam dos seus lábios eram verdadeiras. Por isso ele disse aqui, nesse verso 1 do Salmo 17, que a sua oração não era feita com lábios enganosos. Ou seja, ele vivia com Deus. Ele não honrava a Deus com os lábios e tinha um coração longe de Deus, como no tempo em que o Senhor Jesus veio à terra e os fariseus viviam dessa forma. Honravam a Deus com os lábios, mas o seu coração estava longe de Deus. E Paulo depois escreve que honram a Deus, mas o negam pelas suas obras. Tem aparência de piedade, mas negando o poder de Deus. Poder que examina o nosso coração. Então Deus ama a verdade no íntimo e no oculto fazes conhecer a sabedoria. Ele ama a verdade no íntimo, aquilo que sai do nosso coração, a hora que você está a sós com Deus. Aquilo que sai do nosso coração, a sinceridade, essa verdade que nos protege do inimigo. Ele não vai ter o que nos acusar, porque estamos vestidos com o cinturão da verdade, somos sinceros como Jó diante de Deus, como Davi, que tinha as mãos puras diante do Senhor, e Deus atentou para a sua sinceridade, para com o sincero te mostrarás sincero, para com o puro te mostrarás puro. E Davi agia da mesma forma nas suas batalhas, colocava Deus continuamente à sua frente. Ele diz: por isso que eu nunca vacilarei, porque Deus está à minha frente. E assim vivia Davi. Amava a Deus de todo o seu coração. E Deus quer isso de nós. Uma oração sincera. Uma oração verdadeira. Falando não só da boca, mas do coração. A sinceridade das palavras. Senhor, verdadeiramente eu quero o bem daquela pessoa. Porque Deus conhece a intenção de dentro de nós. Porque o que adiantaria? Senhor, eu quero o bem daquela pessoa. Eu oro por ela, mas na verdade não quero ver o bem daquela pessoa. E se há isso no teu coração, se há isso em nosso coração, temos que orar para Deus tirar. A oração, meu irmão, minha irmã, é um diálogo com Deus. É um contato com o Altíssimo Deus. Jesus disse: pelas tuas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras serás condenado.
De toda palavra frívola que sair da boca do homem, dará contas no dia do juízo. Então as nossas palavras não podem ser enganosas diante de Deus. Como Adão e Eva tentou se esconder de Deus. Deus sabia que eles estavam escondidos, que eles já tinham comido do fruto proibido. Mas Deus queria que eles confessassem o que eles acabaram de fazer. Davi diz no Salmo 51 que Deus ama a verdade no íntimo. Deus ama a verdade no íntimo. É por isso que Davi não quis usar a farda, a armadura, porque ele já estava armado. Ele estava armado de Deus para matar um leão, para matar um urso. Quem que pode, ser humano, matar um leão ou um urso? Quem consegue vencer eles? A não ser que for através de uma arma de fogo. Quem pode vencer um leão? O leão é muito maior do que o ser humano. A força do leão, as suas garras, os seus dentes, a sua força. Qual ser humano que pode vencer, matar um leão? O maior animal, o rei da selva? O urso com a sua garra, com a sua força? Quem consegue fazer isso? Davi matou um leão e um urso. É porque Deus estava nele. A força do Espírito Santo de Deus fez com que Davi matasse o leão e o urso, assim como a força do Espírito Santo de Deus fez com que Sansão matasse filisteus com uma queixada de jumento. É a força de Deus. Mas esta força do Senhor só se manifesta em nossa vida através da comunhão íntima com Deus, uma vida de oração. Hoje nós não matamos leões e nem urso. Jesus disse que a nossa luta não é contra carne e sangue. Ele revelou isso para o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6. Mas que a nossa luta é contra principados, potestades, espíritos dominadores nos lugares celestiais. A nossa luta é contra eles. Eles são os leões da vida, os ursos da vida, os Golias. Aliás, o Golias é a nossa própria natureza. Deus derrubou o Golias, mas Davi teve que cortar a cabeça do gigante. Davi teve que matar a carne. E nós, servos de Deus, servas de Deus, temos que matar a nossa natureza adâmica. Morrer por nós mesmos a cada dia. As obras da carne têm que ser desfeitas, para que o Espírito possa habitar em nós na sua plenitude e vencermos todas as lutas aqui nesta terra. Por isso que uma pessoa doente, conforme o grau da sua doença, vai ter que usar mais medicamentos, mais remédio. Uma pessoa com câncer, por exemplo, se não tem como fazer a cirurgia de retirada, vai ter que entrar com a quimioterapia, radioterapia. Conforme o estado da doença, mais medicação, mais forte tem que ser o remédio para matar a doença. Assim somos nós. Deus, Ele dá a sua palavra. Para uns é mais leve, para outros ela tem que ser um pouquinho mais pesada, um pouquinho mais dura, um duro discurso, como disse os discípulos do Senhor Jesus. Mas é a palavra de Deus que vai nos curar. Embora muitas vezes, pode ser que você não concorde, pode ser que a gente não concorde com algumas coisas, mas o nosso dever é receber a palavra de Deus com mansidão enxertada em nós, para sermos mais do que vencedores, mais do que vitoriosos. Assim Davi fez essa oração diante de Deus, uma oração sincera, uma oração pedindo para Deus dar vitória para ele sobre os seus inimigos. E ele disse que para que Deus ouvisse a sua oração. E ele diz: ouve, Senhor, a justiça, atende o meu clamor. Davi clamava a Deus.
Não era somente uma oração feita com poucas palavras, mas era uma oração feita da alma. Era um clamor. É quando oramos do fundo da nossa alma, do nosso coração para Deus. Rasgamos o nosso coração, derramamos as nossas lágrimas com um coração sincero diante de Deus. Esse é o clamor que Deus ouve, com sinceridade, colocando tudo para fora diante de Deus, não escondendo nada, não escondendo os defeitos que nós temos, os pecados que temos em nossa vida, mas abrindo nosso coração para o Senhor. Deus, ajuda eu nisso, naquilo. Eu não quero mais pecar nisso nem naquilo, Senhor. Eu não aguento mais a minha natureza. Eu não me suporto mais, meu Deus. Me ajuda. Então é esta sinceridade que Deus quer ouvir de nós. Andar na presença de Deus, como diz o Senhor Jesus. Ande na minha presença e ser perfeito. Quando andamos na presença de Deus, Ele nos aperfeiçoará. Agora, se não andarmos na presença de Deus, não tem como alcançarmos a perfeição que Deus requer de nós. Então Davi clamava a Deus e pedia para Deus dar ouvido à sua oração. Muitas vezes oramos, mas não pedimos para Deus nos ouvir. Achamos muitas vezes que Deus está nos ouvindo, mas não pedimos humildemente: Senhor, dá ouvidos à minha oração. Não basta só orarmos, meus irmãos, mas pedimos para Deus ouvir a oração. Muitas vezes oramos, mas será que Deus ouviu, respondeu aquela oração? Será que chegou diante de Deus a oração? Chegou diante do Senhor a oração? Então temos que pedir ao Senhor para que Deus dê ouvido. Se você lê em outras passagens, o salmista também diz: Senhor, inclina os teus ouvidos à minha oração. Ouve-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. Apressa-te em me socorrer. Outra passagem tem um salmista que diz: Senhor, não seja surdo para comigo. Ouve a minha oração, Senhor. Apressa-te em me socorrer. Então, uma oração que Deus responde. Um coração quebrantado e contrito, humilde, diz que Deus não despreza. E você veja a humildade de Davi. Ele poderia orar assim: Senhor, faça isso e faça aquilo na minha vida. Mas não, Davi orou com humildade. Ouve, Senhor, a justiça. Primeiro ele pedia para Deus fazer justiça na vida dele e do seu povo, porque Davi era rei. Estava cuidando do povo de Deus, tinha que ir para a guerra, tinha que lutar realmente com a espada. Naquele tempo era assim, não era como hoje. Então Davi era um soldado de guerra. E Deus o protegia. Deus guardava Davi. Deus adestrava as suas mãos para a batalha. Deus cingia ele de força. E Davi era um guerreiro, mas era humilde. Então ele fazia essa oração antes de ir para a guerra. Muitas vezes saímos para ir para a guerra, a nossa guerra hoje, que não é mais a guerra como antigamente naquele tempo, mas é a nossa guerra hoje, é no trabalho, é no dia a dia, é no ganha-pão, é quando vai para a escola, ou quando vai para a faculdade, para o trabalho, onde quer que você vá, você está entrando numa guerra. Diz a palavra de Deus em Êxodo, quando Moisés tinha suas mãos levantadas pela ajuda de Arão e Hur, e ficava sentado sobre uma pedra, porque suas mãos eram pesadas, enquanto os seus braços eram estendidos para os céus, para cima, sustentado por eles. O povo de Israel lá, Josué pelejando, vencia os inimigos, os amalequitas. Mas quando abaixavam as mãos de Moisés, o povo de Israel perdia a guerra. O que eu entendo com isso?
Enquanto estivermos orando, vamos ser vencedores do dia a dia. Todo dia é uma guerra. Mas se não orarmos aquele dia, poderemos perder a batalha. E perderemos a batalha se não orarmos. Se não orarmos naquele dia. Então ele fala nesse final desse texto que a luta contra Amaleque será de geração em geração, ou seja, até o fim. Enquanto existirmos nesta terra, estaremos lutando contra o império das trevas, contra as forças de Satanás, todos os dias. E ele vai vir com vários dardos, vai vir com várias coisas sobre a vida dos servos e servas do Senhor. O apóstolo Paulo disse: uma porta grande me foi aberta, mas muitos são os meus adversários, os inimigos. Então Davi, antes de ir para a guerra, ele fazia essa oração com humildade. O rei, mas um rei que se vestia de pano de saco e cinza. Um rei que diante de Deus dançava quando trouxe a arca de volta. E a sua mulher não gostou. Não gostou do rei dançar. Se humilhar ali diante do povo, pela arca está de volta, a arca do concerto. Davi, por ser rei, ele era humilde. Se vestia de pano de saco e cinza. Davi muitas vezes chegou à beira da morte. Chegou a emagrecer de tal maneira que o seu corpo era pele e osso. E as pessoas passavam perto dele e meneavam a cabeça. Uma doença mal se lhe pegou. Quem vai poder livrar ele dessa situação, dessa enfermidade? Deus. Davi chegou à beira da morte muitas vezes. Chegou a pele e osso. Mas Deus era com ele. Assim Deus é conosco. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Por mais que o inimigo venha nos combater, Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ir contra nós. E Davi fazia essa oração diariamente. Fazia a oração antes de ir para a guerra, o que nós temos que fazer. Nosso dever, como diz a Escritura, é orar sempre e nunca desfalecer. Orai sem cessar, sem desistir. Orar todos os dias. Mesmo que seja uma oração de 5 minutos, antes de sair de casa, com os joelhos dobrados, em sinal de reverência diante do Altíssimo Deus. Antes de ir para o trabalho, dobrar os joelhos: Senhor, me livra do mal, não me deixes cair em tentação. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Senhor, abençoa meu trabalho hoje, neste dia de hoje. A minha porção de cada dia, o maná de cada dia, para minha família, para os meus filhos. Pedindo para Deus guardar. Pedindo para Deus livrar naquele dia. Porque o inimigo está por aí. Ele quer ceifar as almas. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus é a nossa fortaleza. Nenhum mal nos sucederá. E nem praga alguma chegará à nossa tenda. Porque o Senhor Deus dará ordem aos seus anjos para nos guardarem em todo o tempo. 1000 demônios cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Deus nos protege. Ele é o nosso pastor. Ele nos guarda, é nossa sombra à nossa direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. Não temas, Deus é conosco. Então Davi pedia para Deus dar ouvidos à sua oração. E é o que Deus quer ouvir de nós. Senhor, ouve a nossa oração. Ouve a minha oração, Pai. É feita com lábios sinceros, Senhor. Eu não estou tentando te enganar, meu Deus. Eu não estou dizendo palavras dos meus lábios que são mentirosas. Mas eu estou sendo verdadeiro para contigo, Senhor.
Sonda o meu coração e me conhece, meu Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque eu quero ser verdadeiro para contigo, meu Deus. Eu não quero dizer palavras dos meus lábios, mas o meu coração não ser verdadeiro. É esta oração que Davi fez para Deus. Porque Davi andava com Deus. E Deus quer que você ande com Ele. Deus não quer ouvir palavras bonitas da nossa boca. Ele quer ouvir palavras sinceras. Deus não quer ouvir aquela oração com todas as palavras enfeitando a oração. Isso para Deus não comove. O que comove a Deus é um coração verdadeiro. São as palavras simples, humildes, mas sinceras que Deus ouve. Deus ouve os sinceros. Deus ouve as palavras que saem do coração que são verdadeiras, mas não as palavras que são bonitas, mas que são mentirosas. Mas as palavras que são verdadeiras. É esta oração que Deus ouve. Versículo 2 diz, versículo 2: Sai a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Davi estava colocando Deus à sua frente. Davi estava colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Sai a minha sentença de diante do teu rosto, mostrando para Deus que ele estava trabalhando no reino de Deus, cuidando do seu povo, porque ele era rei. Então Davi estava fazendo justiça diante de Deus, pedindo para Deus dar a sentença diante do seu rosto, para Deus ser com ele, porque ele estava em paz com Deus. Davi estava colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Atendam os teus olhos à razão. Senhor, olha, veja que esta guerra é tua. É o Senhor que guerreia as nossas guerras. É o Senhor que está à frente. Se o Senhor me colocou como um soldado, se eu estou na guerra, estou usando a minha espada, mas é por causa do teu reino, Senhor. É por ti que eu estou na guerra, porque é da tua vontade. É o que nós fazemos que agrada a Deus no tempo de hoje. Estamos fazendo a obra de Deus, levando o evangelho do reino, visitando os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardando-se da contaminação do mundo, fazendo a vontade de Deus dentro da nossa casa, para com a nossa família, para com a nossa vizinhança. Versículo 3 diz: Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Deus prova o nosso coração. E aqui diz que Deus visitava de noite e ele examinava o seu coração. Davi estava em paz com Deus. A hora que ele estava a sós, a hora que ele ia deitar para dormir, ele estava em comunhão com Deus. Os seus pensamentos eram limpos diante de Deus. Não maquinava coisas más. Não pensava em vingança no dia seguinte. Não pensava em coisas, pecados, pensamentos malignos. Davi não tinha, mas tinha sua mente limpa diante do Senhor. Davi descansava em Deus. E ele dizia: o que pensei, os meus lábios não transgredirá. A minha boca não vai transgredir. Não vou pecar contra Deus. Vou guardar os meus lábios. Senhor, coloca uma guarda na minha boca. Não deixe eu pecar com os meus lábios. Não deixe eu delinquir com os meus lábios. Não deixe eu difamar. Ainda que eu pense contra alguém, eu não vou transgredir com os meus lábios. Eu vou ficar com a minha boca fechada, para não pecar contra ti. Vou guardar os meus lábios, a porta dele, Senhor. Coloca uma guarda. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Vou ser fiel a Deus em tudo. Vou ser santo, ser servo de Deus. Vou andar em justiça, em retidão na minha casa. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Andarei em minha casa com o coração sincero.
Não difamarei o meu próximo às escondidas. Então Davi se guardava diante de Deus. A hora que ele estava na sua cama, deitado para dormir, estava em paz com Deus. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. De repente deitamos na cama e poderemos não abrir os olhos no dia seguinte. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar em segurança. Deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Sempre orando antes de dormir, entregando a vida para o Senhor Jesus. Senhor, entrego a minha alma a Ti. Guarda-me, Senhor, em Tuas mãos. Perdoa os meus pecados deste dia de hoje. Perdoa-me. Perdoa-me, Senhor. Santifica-me na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. Esconde-me, Senhor, a Tua sombra, do Teu esconderijo, para que eu possa descansar à sombra das Tuas asas. Em Ti eu tenho segurança, Pai. Em Ti eu entrego a minha alma em Tuas mãos. Guarda-me, Senhor, sustenta-me com a destra da Tua justiça. Davi estava em paz com Deus. Dormia em paz e logo pegava no sono, porque a comunhão com Deus era todos os dias que Davi tinha. E Deus quer ter comunhão conosco todos os dias. Por isso ele diz para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer, de beber, de vestir. Se Ele cuida dos pássaros dos céus, que não tem tanto valor como nós seres humanos, Ele não vai cuidar de nós. Se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está nos céus, dará as bens aos que lhe o pedirem. Deus faz tudo por nós, por sua infinita misericórdia, porque Deus é amor, Deus é misericordioso. Eu estou vivo aqui pela misericórdia de Deus. Assim como você que está ouvindo esta palavra está vivo e viva, é pela graça de Deus, pela misericórdia do Altíssimo Deus. Glórias a Deus por isso. Estamos aqui de pé, firme diante do Altíssimo Deus. Um dia conheceremos o que também seremos conhecidos. Um dia conheceremos, contemplaremos a face do nosso Deus. A face de Deus nos atrai. Os anjos cantam, louvam a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o resplendor da glória de Deus, a beleza da santidade de Deus, atrai os anjos a glorificar. Os serafins cobrem o seu rosto com as asas diante de Deus, por causa da sublimidade, da santidade do Deus Altíssimo, porque Deus é maravilhoso, é lindo, Deus é belo, Deus é formoso, Deus é majestoso, está vestido de santidade. As suas vestes descem sobre os seus pés. Está sentado no trono, Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, santo é o nome do Senhor. Deus formoso. Os anjos louvam a Deus nos céus. Os 24 anciãos, 24 tronos ao redor do trono do Altíssimo. O Deus Santo que criou todas as coisas pela sua sabedoria. Ele tem pensamentos de paz para nós e não de mal. Deus tem pensamentos bons para conosco, de nos dar a vida, a sua presença nos encher aqui nesta terra. A sua presença aqui nesta terra é apenas um pedaço da porção de Deus, é apenas uma pequena parte que nós sentimos aqui no nosso espírito, a visitação de Deus, porque a nossa carne não suporta, porque os montes se derretem como cera na presença de Deus, porque o Sinai se abalou, a presença majestosa de Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso, o excelso formador de todas as coisas. Ele é grandioso, mas Ele ouve a oração do humilde.
aquele que diz: Senhor, ouve a minha oração. Ela é feita com lábios verdadeiros. Ouve a minha oração, Senhor. Ouve ela. Eu peço para o Senhor ouvir esta oração que eu vou fazer agora. Deus quer que nós nos revestimos de humildade. Vestir de Cristo Jesus. Se vestir de humildade. É se fazer pequeno para entrar neste reino invisível. E aqui diz mais: quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardei das veredas do destruidor. Quem que é esse destruidor? É o inimigo. Ele quer destruir todos nós, porque ele tem inveja de Deus. Você pensa que ele gosta quando a gente está louvando a Deus? Você pensa que ele se agrada quando você está glorificando ao Senhor? Orando, louvando, congregando, evangelizando, falando de Deus, de Jesus, fazendo a obra de Deus? Você pensa que ele se agrada? Não. Ele tem inveja de nós. Satanás tem inveja de nós, porque nós fomos feitos a coroa da criação de Deus. E sabe o que resta para o diabo hoje? Lago de fogo e enxofre. Para ele e seus demônios, a terça parte das estrelas, dos anjos caídos, que Judas escreveu. Reserva para eles a negridão das trevas. Está reservado o lago de fogo e enxofre para Satanás e seus demônios. Então, quando ele vê um servo de Deus e uma serva de Deus orando, ele quer fazer igual fizeram com Daniel. Quer lançar na cova dos leões. Mas Deus fecha a boca dos leões. Continue orando. Daniel não parou de orar. Daniel orava 3 vezes no dia. Ele tinha seu compromisso com Deus. E mesmo sabendo que o rei havia assinado o decreto para ser lançado na cova dos leões, Daniel não recuou. O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então não desista, meu irmão, minha irmã. Continue orando firme. Saiba que Deus é por nós. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Ainda que o inimigo venha usar pessoas, porque ele vai usar pessoas para nos atingir. Saiba que temos o escudo da fé, que vai apagar esses dardos inflamados do maligno. Vai apagar esses dardos. Se esconda em Deus. Ele é a nossa forte rocha. Ele é o nosso escudo. A fé vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê no Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa é a nossa vitória que vence o mundo. É a fé no Senhor Jesus. Então não tema os dardos, os ataques do maligno. Ele sempre vai odiar a gente. Dê graças a Deus por isso. Porque nós servimos um Deus vivo. Então o inimigo vai se opor. Vai nos perseguir, mas a vitória Deus dará em nossas vidas, orando, congregando, lendo as Escrituras, estando em comunhão com Deus e com a igreja, e em paz na tua casa, e em paz com os vizinhos, fechando todas as brechas, para que ele não tenha onde entrar. E assim seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Davi pedia para Deus dirigir os seus passos. Senhor, dirige o meu caminho. Eu vou nesse lugar, mas vai comigo, Pai. Eu vou ali, mas vai comigo. Me dê a direção. Dirige os meus passos, não deixa eu me desviar para o caminho mau. Não deixa eu entrar naquele lugar, naquele outro. Então guarda-me, Senhor. Dirige os meus passos, porque não é do homem dirigir o seu caminho, mas o coração dos homens estão nas mãos de Deus. Então dirige os meus passos. Senhor, guia a minha vida. O Senhor é meu pastor. O Senhor vai me guiar com a tua vara e com o teu cajado. Eu sou ovelha do teu pasto, então o Senhor vai me guiar. Recebendo a autoridade de Deus, se submetendo a Deus, se sujeitando à voz da sua palavra. Esta é a direção.
Deus manda fazer isso pela palavra? Então vamos fazer. Deus manda deixar a mentira? Então vamos deixar a mentira. Deus manda falar a verdade, cada um com o seu próximo? Então falaremos a verdade. Estamos sendo dirigidos nossos passos no caminho de Deus, no caminho da santidade. Senhor, eu não posso mais falar palavrão e nem palavras torpes, então não vou falar. A cada atitude que fazemos, cumprindo a palavra de Deus, mais longe Satanás fica da nossa vida. Claro, ele vai colocar situações na nossa vida para que a gente venha pecar. Vai levantar alguém na sua casa para você se irar, e a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Você pode até irar, mas não peque. Qual que é o intuito de Satanás? É fazer a pessoa xingar, falar palavrões, amaldiçoar, praguejar. Ao invés de abençoar, ela passa a amaldiçoar. E a coisa que o inimigo mais gosta de fazer é fazer um caos dentro da casa, na família. É fazer incendiar com a língua dentro da casa. Criar contenda, confusão, discussões. Isso que o inimigo gosta de fazer. E como é que a gente vence Satanás? Obedecendo a palavra de Deus. Não vou xingar, não vou mentir, não vou falar mal, difamar, não vou contender, porque o servo de Deus não pode contender, mas tem que ser manso para com todos, apto para ensinar, manso, longânimo, tardio para se irar, tardio para falar, ouvir mais do que falar, guardando os lábios, não deixando o inimigo inflamar as nossas bocas. É isso que ele quer fazer. Inflamar os lábios dos servos e das servas de Deus. Não deixe o inimigo usar a tua boca. Jó não deixou o inimigo usar a sua boca. Mesmo perdendo seus filhos, perdeu tudo que tinha, ainda cheio de doença, câncer, tumores espalhados pelo seu corpo inteiro. Diz a Escritura que em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios e nem atribuiu a Deus coisa alguma. Então o inimigo, ele quer lançar nós contra Deus. Ele odeia Deus e odeia também nós, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então ele nos odeia. Que odeie. Estou preocupado com ele. Deus é por nós. É Ele que nos guardará até aquele dia. É o Senhor dos exércitos que está conosco. E o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho amado, nosso Salvador. E se Deus é por nós, como diz Paulo, quem será contra nós? Ainda que uma porta grande me foram aberta e são muitos os adversários, nem a profundidade, nem a altura, nem a morte, nem os anjos, nem o porvir, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pronto. Quem vai separar nós do amor de Deus? A altura? A profundidade? Nada. Deus é conosco. Aquele que começou em vós a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. E se estamos de pé aqui, sendo carne, é porque Deus nos sustenta pela sua misericórdia. Louve a Deus. Em meio à prova, à luta, à enfermidade, em meio à escassez, louve a Deus, que as muralhas vão cair na tua vida. O que é impossível na tua vida, Deus vai derrubar e vai te guardar. À sombra das suas asas você vai estar seguro. Porque eis que tão encarecidamente me amou, eu o livrarei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Diz no Salmo 91. Então não tenha medo. Não temas aquele que mata o corpo e depois nada mais pode fazer. Mas tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Temer a Deus é obedecer a sua palavra, é respeitar a Deus, é respeitar a sua palavra. E o maligno não lhe toca.
não nos toca, porque estamos guardando a palavra de Deus. Mas se pecarmos, se vivermos no pecado, o que vai acontecer? Aí vamos nos envergonhar. É quando acharmos que estamos com as mãos limpas para levantar a voz de oração, estaremos presos na teia de Satanás. Então não deis lugar para o diabo, porque ele entra. Não dê lugar para ele. Fecha todas as brechas. Não fale mentira. Fale a verdade. Não fale palavrões. Não difame com a língua. Não deixe o inimigo usar os teus lábios. Se bater o pé, ou está usando o martelo, e de repente o martelo, ao invés de acertar o prego, acertou o teu dedo, não xingue. Sabe o que você faz? Glória a Deus. Glórias a Deus. Cada glória que você dá a Deus vai colocar o inimigo mais longe da tua vida. É isso que eu tenho aprendido nesses pouco tempo que Deus me chamou por sua misericórdia. Eu tenho aprendido muita coisa. Deus tem me ensinado. E eu dou graças a Deus por isso. Sou um eterno aprendiz do Senhor. Um eterno aprendiz. E para a gente ser mais do que vencedores, precisamos orar como orou Davi. Senhor, põe uma guarda na minha boca. Não deixe eu pecar com os meus lábios. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Eu pensei um pensamento ruim aqui, mas eu não vou dizer. É uma seta do maligno que lançou sobre a tua mente para você falar. E Jesus diz que toda palavra frívola, ociosa, que saírem de nossos lábios, daremos contas no dia do juízo. Até mesmo uma palavra de ofensa contra alguém. Se não foi acertado aqui, vai ser acertado lá depois. Então o inimigo, ele trabalha na lei de Deus, como ele trabalhou na lei de Deus contra Daniel, mas não achou nada contra Daniel, vício algum. E Deus quer que nós sejamos irrepreensíveis diante desta geração, para que Deus venha a ser glorificado nesta terra. Então, faça esta oração do Salmo 17. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Então, quando obedecemos a palavra de Deus, as nossas pegadas não vacilarão. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá para aqueles que praticam a iniquidade. Quando praticamos a palavra de Deus, andamos com o rosto descoberto. O inimigo foge. Mas se fizermos como Adão e Eva, se fazermos como Adão e Eva fizeram, o que acontece? Aí tem que se esconder atrás das árvores. Tem que fazer uma veste de figo. Entendeu? Aí o inimigo tem essa brecha, tem a legalidade de entrar na tua vida. Então não dê lugar para ele. Não podemos dar lugar para ele. Ainda que doa em nossa vida. Ainda que temos que dar a outra face. Temos que guardar os nossos lábios. Guardar o nosso coração. Porque dele procede a saída da vida. Eu te invoquei, ó Deus, porque me queres ouvir. Davi invocou a Deus dizendo aqui porque Deus queria ouvir Davi. Veja bem, Deus querendo ouvir a nossa oração, Ele quer. Diz que o sacrifício do ímpio é abominação ao Senhor, mas a oração do justo é o seu contentamento. Então Deus quer ouvir as nossas orações, meu irmão, minha irmã. Mas eu não vou importunar a Deus com os meus problemas, mas Deus quer ser importunado. Lembra de Lucas 18? Do juiz que importunava a viúva, aliás, a mulher que importunava o juiz, iníquo, e ele resolveu julgar a causa dela. E Deus não fará justiça a seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa vos fará justiça. Deus quer te ouvir, meu irmão e minha irmã. Ele quer ouvir a tua oração com lábios verdadeiros, com sinceridade.
para que Ele possa fazer obras na tua vida. Mas não somente na nossa vida. Deus quer ouvir a nossa intercessão por este país. Deus quer ouvir o nosso clamor, orando por todos os homens, como diz a Escritura, levantando mãos santas, orando em favor da igreja, orando em favor do ministério, orando em favor de todos aqueles que estão em iminência, todos os que estão em poder nesta terra, porque nenhuma autoridade veio de si mesmo, mas veio de Deus. Deus quer que nós oremos por todos, pelos governantes, por todos que estão no poder. Porque isto é agradável a Deus, que quer que todos venham ao arrependimento, para que sejam salvos. Então a gente não pode fazer a oração egoísta somente, pensar só em nós, mas orarmos por todos, porque esta é a vontade de Deus. Deus quer quem se põe na brecha. Deus procura os intercessores. Deus procura aquele que se põe em favor desta terra, em favor de todos. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Mais uma vez Davi pedindo para Deus inclinar o seu ouvido e ouvir as suas palavras. Como no verso 1, dá ouvidos à minha oração. Pedindo para Deus ouvir. Ou seja, a oração começa assim: Senhor, ouve a minha oração. Ouve a minha oração. Depois pedimos para Deus, confessando os nossos pecados e pedindo para Deus nos limpar e nos perdoar todo o pecado e nos ajudar a deixar o pecado. Faze maravilhosas as tuas beneficências. Tu que livras aqueles que em ti confiam dos que se levantam contra a tua destra. Faze maravilhosas as tuas beneficências. Então Deus que livra as nossas vidas nesta terra é o Deus que faz maravilhas, não somente para nós, mas por todos aqueles a quem Ele quer fazer, através das nossas orações e intercessões. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Eu vou parar por aqui, no verso 8. Guarda-me como a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. Temos que fazer essa oração todo dia. Senhor, guarda-me como a menina do olho. Ou seja, ali o inimigo não pode tocar. Esconde-me à sombra das tuas asas. Proteção total embaixo das asas do Senhor. Ou seja, guardado por Deus do poder do mal, das trevas. Assim Davi fazia sua oração todos os dias. Antes de ir para a guerra, Davi apresentava a sua causa a Deus, colocando o reino de Deus à frente, pedindo para Deus ouvir a sua oração, as suas palavras, que não era feita com lábios enganosos, mas com verdade, um coração sincero, um coração verdadeiro diante de Deus. É isso que Deus se agrada, e é isso que Deus requer de nós, que a cada dia venhamos a orar a Deus todos os dias, para que Deus venha nos livrar do mal, para que o Senhor venha nos guardar, nos abençoar, nos proteger neste dia. É esta oração que Deus requer de nós, orando uns pelos outros para que sareis, orando sem cessar, como a igreja estava orando por Pedro que estava na prisão, e Deus enviou o anjo e tirou Pedro daquela prisão. É orar uns pelos outros, meus irmãos, para que sareis, como diz a Escritura, orando em todo o tempo no Espírito, orando todos os dias. Nós vamos para a guerra. Todos os dias você vai para a guerra, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, aonde quer que você vai. Todos os dias é uma batalha. Matamos um leão por dia e um urso, com a força que Deus nos dá, porque Ele envia os seus anjos para acampar ao nosso redor, através das nossas orações. Quando colocamos o Senhor continuamente à nossa frente, nunca vacilaremos. Deus seja sempre louvado.
Amém, Senhor. Pai santo e justo, graças te damos por esta palavra que o Senhor nos ensinou mais uma vez a ser mais humildes diante de ti. Então eu te peço, começando por mim, Senhor, sendo corrigido por ti, ouve, Pai, ouve esta oração. Grande Deus, nos ensina a cada dia, Senhor, a fazer a tua vontade como o Senhor requer de nós. Senhor, nos revista de humildade. Nos faça humildes, Senhor, porque o humilde tem crédito contigo. O que anda em retidão e em sinceridade tem crédito contigo. Então eu peço a ti, ó Deus, ouve esta oração e faça de nós, Pai, como o Senhor como lhe agrada. Nos ajuda, ó Deus, a fazer a tua vontade. Senhor, ajude a cada um que ouviu esta palavra. Revista a todos nós da humildade e da mansidão do teu Filho Jesus Cristo. E envia os teus anjos, Pai, para nos guardarem em todo o tempo, para nos guardarem do mal, Senhor. Grande Deus, receba esta oração da tua igreja, em nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito para todos sempre. Amém.